Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero estar trazendo uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa reflexão, nosso crescimento espiritual, que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. Vamos falar sobre um homem que estava paralisado. Amém? Diz assim o texto bíblico. Atos capítulo 9, 32, vai dizer assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, interessante que nós aqui estamos presenciando um Pedro cheio de autoridade, com ousadia, né? Através do poder do Espírito Santo, muito diferente daquele Pedro que havia negado Jesus Cristo, né? Muito diferente daquele Pedro que, após ele ter negado a Jesus Cristo, ele voltou para o seu ramo, né, de pesca. Mas quando Jesus havia ressuscitado e estava ali na praia, assando ali peixe sobre a brasa, e ele ali no barco com outros pescadores, outros discípulos, eles reconheceram que Jesus estava ali na areia, né, e logo eles largaram o barco e se encontraram com Jesus ali. E Jesus, já ressurreto, num diálogo bastante profundo, né, com Pedro, Jesus faz uma pergunta se Pedro o amava. E Jesus, ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Interessante que na terceira vez, Pedro, bem contundente, né, ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Bom, não foi por um acaso que Jesus falou com Pedro, fazendo a mesma pergunta 3 vezes. Assim como Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, Jesus precisou trabalhar no coração de Pedro, né, na mente de Pedro, trazendo a confiança, restaurando a sua confiança, né, no chamado que Jesus Cristo havia colocado ele, um chamado como um discípulo, como um apóstolo que estaria ali liderando ali, fazendo a obra do Senhor ali junto com os outros discípulos. Então foi muito importante Jesus reafirmar a posição dele em relação a Pedro e a confiança, mesmo muitas vezes nós falhando, sendo pessoas falhas, tropeçando, e quando nós reconhecemos que somos necessitados da graça, do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, as coisas se tornam mais fáceis quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e colocamos diante do Pai as nossas falhas. Aí vem a cura, vem a restauração, uma restauração tão importante que todos nós precisamos. Quem de nós não falha? Quem de nós nunca cometeu um pecado, nunca tropeçou, nunca fez nada de errado? Todos nós somos falhos, meus irmãos. Todos nós cometemos falhas todos os dias, seja por pensamentos, por palavras ou por ações, mas nós falhamos, né? Então, Jesus estava devolvendo essa credibilidade para Pedro, falando: ó, Pedro, eu confio em você, vai, apacenta minhas ovelhas, ou seja, vai, faz a minha obra, esteja
espalhando, né, as boas novas do reino, né? E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Toda criatura que crê na minha palavra e for batizado será salvo. Então, era um momento do crescimento da igreja, e foi um momento em que, após aquele diálogo, você vê que Pedro ele já tem uma postura diferente. Pedro agora está com um comportamento moldado, né, através de Jesus Cristo. E na primeira discurso ali, na descida do Espírito Santo, nós vemos ali, acho que capítulo 2 de Atos, né, que Pedro faz um discurso e 3.000 almas se convertem ao Senhor. E no segundo discurso dele, 5.000 almas são alcançadas. Então, vemos agora um Pedro já transformado pelo poder do Espírito Santo, um homem com um caráter forte, um temperamento explosivo, mas que agora, sob o controle do Espírito Santo, já é um homem que já está amadurecido, né? Então agora ele está ali na cidade de Lida, fazendo a obra de Deus ali, levando o evangelho, né? E nós vemos que ele foi convidado a chegar ali, e ali tinha um homem chamado Enéas. Esse homem estava sobre uma cama, e já havia 8 anos que esse homem estava paralítico. Então, quer dizer, ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. A Bíblia não conta em detalhes qual foi a situação dessa paralisia, se foi algum acidente ou se foi algum pecado que ele cometeu e acabou ficando nessa situação. Mas o importante é que quando Pedro chega, ele utiliza a autoridade que Jesus deu para ele, a autoridade que o Senhor deu para nós, né? Ele fala assim: Enéas, levanta, né? Levanta deste leito e faz a sua cama. Então, levanta em nome de Jesus, né? Aqui no versículo 33, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então, o Pedro, agora, o Pedrão, né? Ele já tem ali um caráter já trabalhado pelo Espírito Santo, né? Um homem que tem agora uma autoridade espiritual, repreende ali as enfermidades, pessoas são curadas. E, irmãos, eu quero falar sobre essa paralisia espiritual, né? Nós sabemos que existe a paralisia em si, realmente, uma enfermidade que pode fazer com que a pessoa fique paralítica, ou um acidente que faz com que a pessoa perca os movimentos, sejam eles totais ou parciais, mas que traz uma certa paralisia. Mas eu quero falar, irmãos, sobre a paralisia espiritual, a mais grave, sim. Irmãos, quantos de nós, né, em algum momento no decorrer da caminhada cristã, por algum momento estamos assim parados, paralisados, não estamos orando, não estamos buscando, não estamos lendo a palavra, falta interesse em orar, falta interesse em buscar, falta interesse em participar de culto, de estar congregando, de estar com outros irmãos em comunhão. Irmãos, isso é uma coisa muito grave, né? Ter uma vida estagnada, uma vida que uma pessoa não ora, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não intercede, uma pessoa que parou no tempo, né? Digamos assim. Então, irmãos, trazendo isso para o nosso contexto, né? O diabo, ele procura de todas as maneiras barrar o crescimento da igreja, barrar o crescimento, né? O crescimento do evangelho. E eu estou falando igreja aqui, não estou falando igreja quatro paredes, estou falando igreja, nós somos a igreja do Senhor. Quando estamos reunidos, nós somos essa igreja do Senhor. A igreja é
um ajuntamento de pessoas, né? A igreja é um órgão vivo, né? Nós estamos aqui, quando nos reunimos 2 ou 3, já é a igreja, né? Jesus fala, onde tem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali presente. Então a igreja é um organismo vivo, é feito de pessoas, né? Então essa paralisia espiritual, irmãos, é algo muito sério. Por quê? Se a gente deixar de orar, deixar de buscar, deixar de congregar, deixar de frequentar a casa, deixar de prestar culto a Deus, né? Isso vai trazendo o quê? Um esfriamento espiritual. Isso vai trazendo uma desmotivação. Isso vai fazendo com que, de vez da gente focar no Senhor, a gente está focando nos problemas, nas dificuldades. Acabamos, por vezes, até murmurando, reclamando das coisas, das circunstâncias. Meu irmão, você brigou? Faça as pazes. Você está com alguma dificuldade? Busque em oração. Como está teu relacionamento com o Pai? Se o teu relacionamento com Deus estiver bem, as outras coisas vão bem. Agora, se o teu relacionamento com o Pai não estiver bem, as outras coisas também não vai estar bem. É uma consequência, irmãos. É uma consequência. Quando você está bem com Deus, você consegue estar bem em qualquer circunstância, por mais que você passe por aflições, por lutas, por dificuldades. As outras coisas você vai conseguir resolver. Agora, quando você não consegue estar bem com Deus, as outras coisas não vão estar bem. É uma consequência. Porque quando você está cheio da presença de Deus, por mais que você tenha problema, você tem paz. Você consegue ter paz. Agora, quando o teu relacionamento com o Pai não está bem, as outras coisas não vão bem. Não vão bem. Entendeu? Não vão bem. Imagine uma certa experiência, né? Talvez você já tenha ouvido isso aí. Se você colocar água e acender o fogo e a água bem morninha, e você colocar um sapo ali, ele vai ficar na água morna ali, ele não vai perceber que a temperatura gradativamente estará subindo. Vai chegar uma hora que a temperatura vai subir e ele já está tão acostumado que ele vai acabar morrendo. Assim somos nós, irmãos. Espiritualmente, se a gente não estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus e não estivermos dando frutos, o galho vai ser lançado fora. E o que é um galho ser lançado fora? Ou seja, se eu e você não dermos frutos na obra, na vida espiritual para com o Pai, e Ele nos limpar e a gente mesmo assim não der fruto, vamos ser lançados fora. E ser lançado fora da videira é condenação. É condenação, é morte. Então muitos que outrora estavam na presença do Pai, hoje estão como que com as suas vidas paralisadas, né? Um sono espiritual que não consegue acordar. Se não for uma intervenção do Espírito Santo, se não for uma busca de você se esforçar, a sua força é pequena, vai na sua pequena força, meu irmão. Levante de madrugada, ore. Não consegue orar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ore 5 minutos. Mas faça disso, né, com prazer, sabendo que mesmo na sua pequena força, o Senhor vai estar agindo na sua vida. Entendeu? Então, o importante é identificar o que está paralisando a tua vida espiritual e repreender, meu irmão. Repreender, usar a autoridade que Jesus Cristo nos deu, né? Repreender as investidas do maligno, porque o diabo ele só tem um objetivo: nos tirar do reino de Deus, tirar a vida eterna que Jesus Cristo nos concede àquele que segue Ele. Jesus falou:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, aquele que perseverar não é no começo, não é no meio, é aquele que for até o fim da sua vida, o fim da sua jornada. Aquele que perseverar até o fim vai alcançar a salvação. A salvação. O que está em jogo aqui, meu irmão, a tua salvação, a salvação da tua família, a salvação dos teus filhos, a salvação dos teus netos. Se você for uma boa referência, eles vão te seguir. Eles precisam ver em você a luz de Cristo na sua vida brilhar. Problemas, meu irmão, todo mundo tem. O que não pode ficar ter um conflito, alguma coisa e não ser resolvido. Deixar isso aí ganhar uma proporção maior do que já era. Entendeu? Resolve. Pacifica as coisas, né? Pacifica as coisas. Busque perdoar para ser perdoado. Porque se a gente não perdoar, não vamos ser perdoados também. Então, a paralisia espiritual nada mais é do que várias ações do diabo para paralisar nossa fé, nossa caminhada com o Pai, nossa caminhada com Jesus. Então, meu irmão, o que está em jogo é a salvação da sua alma, a salvação da sua família. Eu sei que é a salvação individual, mas se você não for referência na sua casa, como que a sua família vai ser alcançada por você? O Deus, ele vai usar a sua vida mesmo. Não fica pensando que de repente Deus vai usar a vida de outra pessoa se não for você. Deus colocou você, Deus chamou a responsabilidade de você, Deus chamou a responsabilidade de Adão. Quando o pecado entrou no jardim, através da mulher, o Deus não foi lá chamar a atenção da Eva. Não, mas quando Adão comeu do fruto, aí sim, Deus foi lá e chamou a responsabilidade de Adão. Entendeu, meu irmão? Então a responsabilidade da sua casa, meu irmão, está sobre você. Você é a referência da sua esposa, você é a referência dos teus filhos, você é a referência dos teus netos, você é a referência dos teus amigos no trabalho. Meu irmão, a responsabilidade é sua. O recado eu estou transmitindo para você, porque a responsabilidade das coisas derem certo ou derem errado vai ser sua. Jesus fez tudo. Ele falou: Pai, está consumado. Ou seja, Jesus fez a obra perfeita. Agora, cabe a mim, cabe a você buscar, porque falhos todos nós somos falhos. Mas se eu e você ficar nesse comodismo, achar que assistir um culto de dentro de casa, no conforto do sofá, vai resolver tudo, meu irmão, olha, eu lamento dizer, você está caindo no engano, tá? Está caindo no engano. Então, se a gente não sair do nosso sofá, não sair do nosso comodismo, né? E buscar congregar, compartilhar nossa fé com outros irmãos, porque todos nós somos falhos. Irmão, vá no culto, preste atenção na palavra, busque a direção de Deus. Não precisa ficar olhando para um lado nem para o outro, não. Preste atenção na palavra, na mensagem, que Deus tem uma revelação para a tua vida, para a tua família. Então, meu irmão, para de picuinha, não arrume desculpa. Sabe por quê? Porque no dia de prestação de conta não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Eu não vou conseguir dar desculpa nenhuma para Deus se eu chegar lá com as minhas mãos vazias e não conseguir ter levado ninguém da minha casa. Então, meu irmão, a responsabilidade da salvação da tua casa está sobre você. Está sobre você, que é o varão da casa. Está sobre você, irmã, que se o teu marido não for salvo em Jesus Cristo, a responsabilidade de levar ele para Cristo é sua, até que ele se converta, até que ele assuma a posição. Entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade do lar é de vocês. É de você que está me ouvindo. Então, a salvação
A salvação é algo que o diabo lhe luta para roubar de nós, roubar de você, roubar de mim. Então, a paralisia espiritual nada mais é do que algo que vai fazer com que venha haver morte. Porque se você não fizer nada, se não fizermos nada, ficamos de braço cruzado, o fim disso tudo é o quê? A morte. Entendeu? Morte espiritual. Porque a vara que não der fruto, a vara que está ligada à videira verdadeira e não der fruto, essa vara vai ser cortada, vai ser lançada no fogo. É isso que a parábola da videira fala. Jesus é a videira verdadeira e nós os ramos. Se nós estivermos ligados e dermos fruto, amém. Agora, se não der fruto, essa vara vai ser jogada fora, para que nasce outro ramo. Tá entendendo? Meu irmão, eu vou estar terminando essa mensagem aqui. Se você gostou, você compartilhe, porque eu acredito que é um assunto sério. Eu já passei por essa situação de estar estagnado, mas graças a Deus, através da ação do Espírito Santo, graças a Deus, hoje já consigo produzir, né? Então, eu e você somos testemunhos vivos. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento, meu irmão, que as coisas vão ficar difíceis. Aquele que quiser buscar, talvez não tenha mais esse tempo. Amém? Fique na presença do Senhor, que Deus venha agir na sua vida e que você seja um instrumento de Deus na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar, que você possa refletir a glória de Deus na sua vida, para que outras pessoas venham buscar a Jesus. Amém? Jesus está voltando, meu irmão. Prepara a tua vida. Jesus brevemente voltará. Amém? Fique com Deus. Que Deus possa te abençoar.